Olá! Descoberto há quase 70 anos em primatas da floresta Zika, em Uganda, o vírus Zika era pouco estudado até chegar ao Brasil, onde encontrou ambiente favorável para proliferar. A febre chikungunya é uma doença viral. Seu nome vem da língua da Tanzânia, Makonde, que significa doença do homem curvado ou doença quebra-ossos. A dengue está por aqui desde o período colonial. O mosquito transmissor, o Aedes aegypti, chegou à América do Sul nos navios vindos do continente africano. O vírus Zika, chikungunya e dengue são o tema do Bom para Todos, que começa agora. Mas também importante é colocar tela, aquelas telinhas que se compra nas lojas de materiais para construção, colocar para evitar a entrada do mosquito e ali virar criadouro. O foco tem que ser o mosquito. É mais fácil a gente combater o mosquito do que ter que desenvolver vacina, muito mais barato, além da gente viver num ambiente muito mais limpo. Os agentes de zoonoses que percorrem bairros e casas à cata de criadouros já têm experiência com casos de dengue. Agora as atenções estão voltadas para o vírus Zika e o chikungunya. Prefeitura, combate à dengue. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, os agentes do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura visitam as casas. Eles esperam não encontrar os criadouros do mosquito da dengue e agora da Zika e chikungunya. O que preocupa é a entrada desses outros vírus, né? A Zika e a chikungunya, como a população é toda susceptível, então se entrar, o controle é muito difícil. Como é para a dengue também. Mas a dengue a gente já tem um know-how de acompanhamento. Isso para nós também é novidade, então as coisas sempre ficam aceleradas nesse primeiro momento. A gente está correndo atrás da prioridade, por exemplo, a casos de transmissão de Zika, de chikungunya, porque dengue já tem um certo controle na forma de combater. Se depender desta dona de casa, a doença vai ficar bem longe. Eu tenho as plantinhas, né? Eu tirei todos os pratinhos, né? Ralos, né? Eu dou uma olhadinha, né? A caixa d'água está sempre coberta, né? E é isso. Dona Alcilânia está correta. É importante verificar frequentemente possíveis focos do mosquito. O Aedes aegypti pode colocar seus ovos em lugares bem improváveis. O que muita gente ainda não sabe é que atrás da geladeira existe esse recipiente que acumula água. E essa água parada é onde mora o perigo, porque ela pode se tornar um possível criadouro do mosquito. Então é preciso lavar sempre ou jogar um pouquinho de cloro. Geralmente os pratinhos também ou furam ele ou tira, né? A fêmea do mosquito é a transmissora dos vírus. Ela tem uma preferência na escolha do recipiente para a desova. Recipientes escuros, né? Como os ovos são pretos, então esses locais escuros eles servem para camuflar os ovos. Então ela tem preferência por pneus, pratos de vasos, coisas que são de plástico e que tem uma aderência boa aos ovos. Mas não tendo esses recipientes, ela vai colocar em qualquer outro recipiente que acumule água por um prazo maior do que uma semana. E isso inclui até recipientes pequenininhos como tampinha de garrafa. Entre uma visita e outra, um médico veterinário recebeu esse pote cheio de mosquito que vai para análise laboratorial. O mosquito, o Aedes aegypti, ele tem como característica ele ser mais escuro que o mosquito comum. E ele é todo riscado de branco e preto, e as patas também elas são branco e pretas. Os outros mosquitos, as outras espécies não têm essas características. O Culex, por exemplo, ele é mais marrom, ele não tem tantas manchas brancas. Então uma das formas de identificação da família Aedes é essa característica de ser branco e preto. Outro cuidado que se deve ter é com locais onde se acumula a água da chuva, como esse pátio de apreensão de veículos. Aqui não demorou muito e o agente já encontrou larvas do mosquito. A gente sempre que vem já faz um tratamento químico, né? Tá passando larvicida ou inseticida, né? Dependendo da situação. Em apenas 5 dias, os ovos viram larvas. São depositados cerca de 40 por vez. Ou seja, cada um precisa fazer a sua parte, ou o mosquito vai permanecer entre nós. Depois de eliminar os criadouros, a outra dica do chefe dos agentes é evitar a entrada do mosquito em casa. Mas também importante é colocar tela,
naquelas telinhas que se compra nas lojas de materiais para construção, colocar para evitar a entrada do mosquito e ali virar criadouro. Nossa especialista de hoje é a médica infectologista do Programa Municipal DST-AIDS e Hepatites Virais da Rede de Atenção Especializada, Elaine Monteiro Matsuda. Ela é também coordenadora da saúde do adulto e do idoso na Rede de Atenção Básica de Santo André. Tudo bem, Elaine? Tudo bem. O vírus Zika é realmente responsável pela microcefalia? Então, as evidências atuais falam a favor de que sim, né? Foi encontrado material genético do vírus em estudo anatomopatológico do cérebro de crianças que nasceram com microcefalia e foram a óbito. Então, as evidências, até com relação ao tempo, né, que após a epidemia de Zika é que apareceram esses casos e mais essas evidências do encontro do material do próprio Zika vírus no cérebro desses recém-nascidos e fetos, né, falam a favor de que realmente seja ele o responsável pelos casos. Há muita dúvida, né, com relação a isso. Uma semana o Zika é responsável pela microcefalia, na outra Tem não. algumas especulações, né? E por que acontece isso? Porque as pesquisas vão caminhando rapidamente? Porque, por exemplo, né, na Colômbia teve a epidemia de Zika vírus e não foi relatado um aumento de casos de microcefalia. Então, isso é assim, o porquê, né? O porquê que no Brasil foi relatado, por que na epidemia na Polinésia Francesa não perceberam esse aumento de casos de microcefalia. Agora, retrospectivamente, eles já têm avaliado e parece que teve um aumento, sim. Né? Então, assim, é uma coisa nova, nunca aconteceu, né? Então, tudo que é novo, nunca aconteceu, a gente tem que tomar muito cuidado em afirmar que realmente é o agente causal. Agora, por que razão esses vírus, essas doenças se espalharam dessa maneira pelo nosso país? Então, primeiro você teve a introdução do mosquito. Né? Então, primeiro o Aedes foi introduzido, a partir da introdução do Aedes, que é o vetor que pode estar transmitindo, você teve também a introdução dos vírus, né? O vírus da dengue há muitos anos, né? Tem mais de 1.600 anos que você tem relatados epidemias do vírus da dengue. Depois veio o chikungunya e agora mais recentemente o Zika. Então, desde o momento que você tem o vetor, você tem quem pode transmitir e você recebe um paciente, né, que vindo de uma viagem do exterior por exemplo, o chikungunya foi primeiro na América Central para depois entrar no Brasil. No caso do Zika, já se acredita que não, ele foi introduzido na América realmente pelo Brasil. Então, você tem as condições favoráveis para isso. Sim, um país tropical. Uma população suscetível, né, o transmissor e o vírus circulando. Do começo de 2015 para cá, a dengue foi perdendo espaço para o vírus Zika e chikungunya. A desinformação aumentava. Ninguém sabia direito se era um novo mosquito ou já familiar causador da dengue que estava promovendo doenças ainda mais sérias. Qual é a gravidade da chikungunya e Zika? A gravidade, que nem a chikungunya, a gente até brinca, fala que não mata, mas aleja, né? Mais ou menos assim, se o chikungunya entrando numa população suscetível, acredita que em torno de 40%, 50% da população pode estar pegando o vírus do chikungunya, a febre do chikungunya, e diferente das outras doenças, ela pode dar uma forma crônica. Aproximadamente metade das pessoas podem manter uma dor articular crônica 3 anos depois de ter tido o episódio agudo. Então, diferente da dengue, o Zika, que são flavivírus que causam doença aguda, o da chikungunya é um alfavírus em que ele causa doença subaguda e crônica. Né? Então, se imagina o impacto disso se você pensar que mais ou menos aí uns 15% da população possa ser atingido e que desses 15%, metade deles pode ficar com uma dor crônica, inclusive incapacitante, a ponto de não poder trabalhar. Então, para a economia de um país, isso é altamente preocupante. Quer dizer, até agora a gente não tinha ouvido falar nisso, dessa questão crônica, né? A gente ouve falar do efeito imediato, né? O pessoal do Nordeste já está bem familiarizado com isso, porque realmente é uma artralgia muito importante, incapacitante, em que analgésico comum, anti-inflamatório comum, às vezes não dá conta e precisando de analgésicos mais potentes e muitas vezes até de corticoide. Mais de 80% dos casos de pessoas infectadas com o vírus Zika são assintomáticos, mas alguns dos sintomas que podem aparecer são febre e manchas vermelhas na pele, que geralmente desaparecem depois de 3 a 7 dias. Vamos ver outras informações sobre o Zika.
Há evidências muito fortes de correlação do aumento dos casos de microcefalia com o surto de Zika. Em adultos, é possível que o Zika provoque a síndrome de Guillain-Barré, doença neurológica rara e paralisante. Onde existe maior ocorrência de Zika é nas Américas Central e do Sul, com destaque para Colômbia e Brasil. O mosquito costuma transitar mais em ambientes urbanos, onde há grande quantidade de pessoas e uma série de criadouros. Em regiões afastadas, o risco é menor. No próximo bloco, como funcionam as tendas de atendimento rápido para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, instaladas pela Prefeitura de São Paulo. Bom, eu fui atendida bem rápido, as pessoas que me atenderam foram super atenciosas, nada a reclamar.